Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa. Primeiramente, os avisos. Nós continuamos ainda com a campanha do quilo, aquelas pessoas que queiram contribuir com a cesta básica, as famílias carentes, possam trazer o seu alimento não perecível. Estamos muito gratos por isso. O grupo aberto ainda é só depois do carnaval. E também tem o atendimento fraterno, aquelas pessoas que queiram buscar um conhecimento, algumas perguntas. Tem o atendimento, o acolhimento, na verdade, para buscar esse esclarecimento às pessoas que precisam. Você tem que chegar aqui às 7 horas. Dados os devidos recados, então vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa, e façamos assim a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos aqui aberto a primeira parte dos trabalhos, que é a palestra pública, que hoje está em cargo do nosso irmão Emanuel, que ele é trabalhador da casa, um estudioso, e com certeza nós vamos vibrar para que ele tenha aqui um excelente ambiente. O tema dele, conversando sobre espiritualidade, espiritismo. Então vamos vibrar para que ele tenha aqui um excelente ambiente, já que ele é um grande estudioso. A palavra é sua. Boa noite. A inspiração para a palestra de hoje veio de duas fontes. Uma, eu estava assistindo pelo Facebook a palestra do meu amigo João, do tema o que acontece após o desencarne, era o tema da palestra dele. E outro dia eu estava conversando com o Gilberto, do nosso grupo de estudo, e ele falava que nós, palestrantes espíritas, enfocamos muito o lado evangélico da doutrina, que é importante, sem dúvida, mas o espiritismo tem algo a mais a acrescentar também. Esse lado evangélico, as outras doutrinas cristãs tratam muito bem. Como o nome sugere, espiritismo, o objeto de estudo do espiritismo são os espíritos. E se a gente for procurar a definição de espiritismo, a gente pode consultar o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, onde ele responde a essa pergunta assim: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Em seguida, ele define o espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O que define basicamente uma ciência são os métodos utilizados para se conseguir o corpo de conhecimento dela. E a observação dos espíritos se dá através da mediunidade. Então eu vou tratar aqui de dois métodos que Kardec utilizava para analisar as comunicações mediúnicas, porque ele sabia que a gente não pode confiar indistintamente em qualquer espírito que se comunica com a gente, por vários motivos. Entre eles, Kardec classificou um grupo de espíritos, por exemplo, de espíritos galhofeiros. São espíritos brincalhões, mais ou menos as pessoas que se divertem vendo as pegadinhas do Silvio Santos, se divertem vendo as videocassetadas. Eles são iguais. Eu tenho um exemplo real para contar para vocês. Tem um tio, mora numa cidade aí da região, ele estava passando por problemas e foi procurar um médium para ver se ajudava ele, e o espírito que ele comunicou através do médium falou: olha, você está com trabalho e a solução para o seu problema é o seguinte: durante uma semana, todo mundo que mora na sua casa vai urinar no balde, depois vocês vão pegar essa urina, botar no regador e espalhar pelo quintal da casa. E ele acreditou no que o espírito disse e fez. Não sei se resolveu o problema dele,
mas ele virou motivo de piada no bar, porque a casa dele era a casa fedorenta. E a gente imagina os espíritos do outro lado, dando gargalhada, rindo da situação que conseguiram provocar um coitado do meu tio. Há outros espíritos também que querem se comunicar com a gente. Kardec denominou de pseudo-sábios. São aquelas pessoas que se acham muito. Eles não sabem falar não sei quando tu pergunta alguma coisa complexa. Então você pergunta alguma coisa que ele não sabe, ele formula uma teoria que responde aquilo como se fosse verdade, e às vezes não é. E também tem espíritos que são declaradamente inimigos do espiritismo. Então eles tentam fazer com que o movimento espírita aceite uma verdade que mais tarde se comprove como falsa, e o espiritismo é desacreditado perante a sociedade se adotar isso. Então, para se precaver dessas situações, Kardec utilizou principalmente 2 métodos. Primeiro, submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É interessante a gente notar que esse método foi sugerido pelos próprios espíritos superiores, que eles não ficam melindrados, não ficam depressivos, não se ofendem se a gente duvidar do que eles estão falando no primeiro momento e analisando. Será que o que eles estão dizendo corresponde ao que Kardec descobriu na codificação? Será que corresponde ao que a ciência já descobriu hoje em dia? Será que faz sentido o que está escrito ali? Esse é o primeiro alerta para a gente. Não acreditemos cegamente em tudo que a gente lê que vem dos espíritos. Livros espíritas, inclusive. Então pensem, será que faz sentido o que está escrito ali? Porque é famosa a máxima do espírito Erasto no livro dos Médiuns. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. E o segundo método utilizado por Kardec para analisar as comunicações é conhecido como o controle universal do ensino dos espíritos. É o seguinte: Kardec tinha acesso a várias reuniões mediúnicas. Então, quando ele estava formulando o espiritismo, surgiu uma dúvida para ele. Ele formulava uma questão que respondia essa dúvida, ia numa reunião mediúnica e fazia essa questão para um determinado médium e obtinha uma resposta. Outro dia ele ia em outra reunião mediúnica que não tinha nenhuma relação com a anterior e, sem avisar, participantes diferentes, fazia a mesma pergunta para outro médium e obtinha uma resposta. Repetia esse processo, às vezes até com médiuns de outros países por correspondência. E o controle universal é quando ele obtém respostas muito semelhantes para uma mesma pergunta vindo de fontes diferentes, ele admitia que é mais provável que isso seja verdade. E a análise de várias e várias comunicações mediúnicas alegou ao Espiritismo uma série de revelações dos espíritos superiores que consistem na nossa parte doutrinária, das quais eu vou falar de alguns tópicos que são mais interessantes e outros que são mais importantes. Nós pegamos o livro dos Espíritos, passamos pela introdução, pulamos o prolegômenos e damos de cara com a primeira questão. Que é Deus? Questão número 1 do livro dos Espíritos. Nós espíritas acreditamos em um Deus único, imaterial, eterno, soberanamente justo e bom. Os espíritos responderam a essa pergunta, que é Deus, assim: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que responde, mas não responde muito bem, a gente não consegue com essa resposta formular uma imagem de Deus na nossa mente. E Kardec queria compreender Deus, e para isso fez uma série de questões, mas pouco avançava nesse entendimento, até que ele fez a pergunta número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam: não. Falta-lhe para isso um sentido. Aqui, muito provavelmente, no mesmo significado dos sentidos físicos, temos a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Falta para a gente o sentido extra para compreender a natureza íntima de Deus. E para a gente ter uma ideia do quão difícil é isso, vou passar um desafio para a gente. Vamos supor que nós temos um amigo de infância que é cego de nascença. Daí você está com esse seu amigo, ele está meio pensativo, você pergunta: o que aconteceu? Daí ele fala: olha, estou com uma dúvida atroz, você pode me ajudar? Daí você fala: ajudo? O que foi? Você pode me explicar o que é o azul? E esse é o desafio para vocês. Explica para o amigo de infância de vocês, que é cego de nascença, o que é o azul. Daí você não se dá por vencido.
Você pega o seu celular, digita azul, digita luz e você fala para ele: olha, a luz é uma onda eletromagnética. Quando vibra em determinada frequência, dá a impressão para a gente que é o azul. Isso é o azul. Você acha que seu amigo ficou satisfeito com essa resposta? Pensem em uma criança pintando um desenho, com giz de cera azul deitado, pintando o céu. A gente compreende que essa criança tem uma compreensão do azul maior do que o cego jamais poderá ter, apesar de ele poder entender a física da luz? Segundo a doutrina espírita, há no universo apenas 3 coisas. Uma é Deus. A gente não sabe muito bem da natureza íntima de Deus. Outra coisa que existe no universo são os espíritos, que vem de uma coisa que Kardec denominou princípio inteligente. E a terceira coisa que existe no universo, segundo a doutrina espírita, é a matéria, que no seu estado mais sutil, Kardec chama de fluido cósmico universal. Então tem Deus, espírito, feito de princípio inteligente, e matéria, que a gente chama de fluido cósmico universal. Todas as coisas que existem são combinações dessas 3 coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos espíritos. Parece que para que o espírito progrida, é necessária a interação do princípio inteligente com a matéria. Então esse princípio inteligente está em todo lugar, inclusive nos minerais, nas plantas, nos animais. Quando esse princípio inteligente está nos minerais, ele registra em seu íntimo todas as reações físico-químicas que acontecem lá e se lembra disso. Depois de passar por milhares de anos no reino mineral, esse princípio inteligente pode então habitar o reino vegetal, onde toma contato com uma série de reações orgânicas, tem os primeiros contatos com as sensações físicas e depois, milhares de anos no reino vegetal, esse princípio inteligente pode habitar o reino animal, numa escala de evolução onde ele entra em primeiro contato com a inteligência através do instinto. De modo que a longa trajetória do princípio inteligente pelo reino mineral, vegetal e animal é como o período de gestação de um bebê. Vejam, não estou falando que pedra tem espírito, mas o princípio inteligente está em todo lugar e não é espírito ainda. Então, essa trajetória do princípio inteligente nesses reinos é como a gestação de um bebê, e a primeira encarnação do espírito em um corpo humano marca o início da sua infância. Chama a atenção para a questão 189 de O Livro dos Espíritos. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E a resposta: não, pois que para o espírito como para o homem também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Quero chamar a atenção para a primeira frase. Para o espírito como para o homem também há infância. Pensem numa criança, em sua infância. Qual o entendimento dessa criança do mundo que a cerca? Como ela reage às frustrações? Espírito tem infância também. É importante a gente pensar sobre isso, para a gente entender um pouquinho da justiça de Deus. Não sei como é na casa de vocês. Eu, quando estou na minha casa, jogando o jogo de tabuleiro com a minha filha de 7 anos, e ela percebe que o negócio não está bom para ela, que ela vai perder, ela se desespera. Briga comigo: papai, você não pode fazer isso com as crianças. Chora. Espalha todas as peças do tabuleiro e se levanta da mesa e vai chorando para o quarto e fica a noite toda fungando enquanto está dormindo de tristeza porque perdeu no joguinho. Assim também são os espíritos na primeira infância deles. Acabaram de sair do reino animal, têm influência só instintiva que eles estavam acostumados, eles são imaturos, egoístas e muitas vezes agressivos. Um outro exercício para a gente: vamos supor que nós somos pais de uma criança pequenininha, 2 anos de idade. Você precisa deixar o seu filho na creche, e quando você volta para buscar, encontra ele no canto aos berros, a mão sangrando. Você se aproxima para ver o que aconteceu e fica sabendo da história. Um coleguinha maior queria brincar com o brinquedo que o seu filho estava brincando, seu filho não quis dar,
Ele foi lá, tentou tomar força, o filho não deu, então esse coleguinha mordeu a mão dele e tomou o brinquedo à força. O que dá vontade da gente fazer com a criança agressora? Mas eu vou mudar um pouquinho a história, deixar um pouquinho complicado. Quem agrediu seu filho também é filho de vocês, são irmãozinhos. E agora? O castigo é diferente? Você vai bani-la da vida na sua casa? Nunca mais entra na minha casa? Ou você sabe que ela agiu assim porque é imatura? Você tem medidas educativas que vão ensiná-la a lidar melhor com as frustrações? Você sabe que esse comportamento agressivo vai passar com amadurecimento, com crescimento. Assim também Deus age conosco. Ele sabe que nós somos imaturos. E a gente tem que ter em consideração que Deus é infinitamente justo. Qualquer deslize praticado pela gente ou contra a gente vai ter que ser resolvido. Mas ao mesmo tempo que Deus é infinitamente justo, Ele é infinitamente amoroso. Então, essa justiça vai ser feita com misericórdia. Uma das maiores curiosidades que eu imagino que aquelas pessoas que nos procuram têm é sobre a comunicação com os espíritos. Não vou falar das reuniões mediúnicas. Você quer participar de reunião mediúnica? Começa frequentando o grupo aberto. Se você for assíduo, vão chamar você para participar de um grupo fechado. Depois de um tempo, tem a oportunidade de você praticar, então, reuniões mediúnicas. Mas a gente vai falar aqui das comunicações com os espíritos, de que todos nós fazemos uso todos os dias da nossa vida. Todo mundo. A mais comum é através da intuição. Então o espírito quer se comunicar com você, ele se aproxima e sugere um pensamento em sua mente. Pode ser um espírito amigo, pode soprar na sua cabeça assim: vai ver o que o seu filho está fazendo agora. Toma outro caminho para casa. Liga para tal pessoa, procura tal pessoa. Às vezes nos ajudam, nos livram de problemas. Mas pode ser também um espírito inferior querendo se comunicar com a gente. Por exemplo, pessoas que sofrem de algum vício. Quando elas desencarnam, elas continuam padecendo do mesmo vício e da mesma vontade, só que não tem drogas no plano espiritual. Então o que esses espíritos fazem? Se aproximam de uma pessoa suscetível e ficam soprando no ouvido dela. Só mais uma cachaçinha, só um cigarrinho, e fica lá buzinando no ouvido de vocês. Até que a pessoa acata e esse espírito então suga a energia contaminada por os vapores do álcool, do cigarro, das drogas e sacia a sua vontade. E a outra forma de comunicação com os espíritos que todos nós fazemos uso todos os dias é através do sono físico. Questão 401, Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. O que está escrito aqui é que todas as noites a gente deixa o nosso corpo dormindo lá na cama e sai em espírito para interagir com outros espíritos. Quem que a gente procura? Maior parte procura entes queridos, pessoas que já faleceram ou não. A gente vai conversar com eles, matar saudade. Alguns de nós procuram seus mentores, seus anjos da guarda, guias espirituais, como quiserem. Vão viajar com eles, vão se instruir, frequentar aulas no plano espiritual. Por a gente estar encarnado, quando a gente deixa o nosso corpo físico, a gente leva uma parcela da nossa vitalidade, nossa energia vital, que é um recurso valioso para espíritos que ajudam espíritos em sofrimento. Então, alguns de nós, às vezes, vão socorrer espíritos no umbral, doando um pouco da sua energia. Mas como é uma questão de livre-arbítrio, alguns também escolhem, durante o sono, mergulhar nas maiores profundezas do umbral para saciar suas paixões. O que a gente faz? A gente procura a nossa turma quando está em espírito. Mais ou menos acontece o que vai acontecer quando a gente desencarnar. E por que a gente não se lembra exatamente do que fez enquanto estava separado do corpo? Questão 403 responde assim:
O corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Como é que se forma a memória em nossa cabeça? Uma memória visual, por exemplo. Você está vendo uma coisa, a luz entra no nosso globo ocular, impressiona algumas células, que é convertida numa corrente elétrica e provoca uma certa organização dos neurônios, algumas sinapses que correspondem a uma memória visual. Então essa memória está gravada no nosso cérebro. Quando você sai em espírito, você não está vendo com seus olhos físicos. A memória está na memória espiritual, que dificilmente consegue impressionar o nosso cérebro. Então o sonho é uma mistura da perturbação que a gente sente quando entra no corpo de novo, misturado com memória do que a gente viu no dia anterior, com lembrança do que fez quando estava fora do corpo, com alguma coisa que leu, com filme, e forma toda aquela coisa onírica. Mas às vezes a gente tem uma memória bastante apurada do que aconteceu durante a noite. E se você quiser guardar isso, anote imediatamente. Você vai perceber que durante o dia a memória vai sumir rapidinho. No começo da palestra eu disse que o Espiritismo tem algo a mais a oferecer. Com isso, eu queria dizer que a gente consegue responder algumas das grandes questões sem mistério, sem misticismo, indo diretamente ao ponto. Por exemplo, a pergunta da palestra do João: o que acontece depois do desencarne? A gente responde de forma incisiva. Kardec pergunta, por exemplo, aos espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Que é uma pergunta interessante. Será que vai doer quando eu morrer? E os espíritos responderam: não. Não dói? Não. Complementaram: o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Quer dizer, então aqui já pode doer um pouquinho, mas a gente está acostumado a sentir mais dor durante a vida do que na morte. Tá, tudo bem. E termina a resposta dizendo: os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. O que eles quiseram falar com isso? O sofrimento é um prazer para o espírito? Pensem num espírito desencarnado habitando o plano espiritual. O espírito mais ou menos evoluído tem uma grande parcela da sua memória das vidas anteriores, de modo que ele tem uma ideia melhor de quem ele realmente é. Ele consegue se mover de um ponto ao outro do globo com a velocidade do pensamento. Ele tem faculdades espirituais, ele consegue ver a distância, ouvir a distância. Ele não precisa estar comendo o tempo todo e estar indo ao banheiro o tempo todo, de modo que quando ele encarna, o corpo lhe tolhe muitas das faculdades espirituais, de modo que ele acha que é como se fosse uma prisão. Por isso que aqui está dito que os sofrimentos que se experimentam no momento da morte, na verdade, são um gozo para o espírito que vê chegar ao fim do seu exílio. A gente pensar um pouquinho nessa questão e pensar numa pessoa profundamente identificada com seu espírito, espiritualista, uma pessoa boa, ela vai sentir mais do que o espírito sente no momento da morte, que então é esse prazer, essa alegria. Mas se a gente pensar pelo contrário, numa pessoa muito materialista, identificada com o corpo, ela vai sentir mais o que o corpo sente, que é uma espécie de sofrimento no momento da morte. Kardec, para estudar esse tema, fez muitas perguntas a vários espíritos, perguntando como é que foi a sua passagem, perguntando a espíritos superiores como que se dá a separação da alma e do corpo, e chegou a uma série de conclusões sobre esse tema. Quanto tempo demora para o espírito deixar o corpo depois que o corpo morre? É muito variável. Se a gente pensar nos extremos de novo, pensem na pessoa mais boa que vocês conseguem imaginar. Altruísta, caridosa, amorosa, espiritualista. É possível que o corpo dessa pessoa, próxima à morte, ainda tenha alguma vida, o coração batendo, e ela já esteja completamente separada do corpo e lúcida da sua situação. Se a gente for no extremo oposto, o vilão mais cruel que a gente conseguir imaginar, materialista, viciado, cruel, pode acontecer de o corpo dessa pessoa já ter desencarnado há alguns dias
já está sepultado, já está em decomposição, e o espírito ainda preso ao corpo e sentindo a decomposição. Mas nós podemos ficar tranquilos. Eu falei de extremos aqui. Acho que todo mundo aqui está numa linha média, ninguém muito bom, ninguém muito mal. O que vai acontecer com a gente provavelmente é que vamos ficar presos ao corpo mais ou menos um dia, um pouco menos, um pouco mais. Vai chegar aquele espírito, nosso amigo, familiar, e vai nos ajudar a desligar do nosso corpo físico. A gente até imagina a conversa deles: olha, tá difícil de te separar aqui da região da barriga, você gostava de comer, né? A gente fica mais preso onde a gente é mais apegado no nosso corpo. E para ilustrar isso que eu falei aqui, vou contar um caso real da desencarnação de uma pessoa que está no livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Vamos estudar a desencarnação de Dimas, vista do plano espiritual. Quando André Luiz foi examinar Dimas, viu que ele estava se encaminhando para falência múltipla de órgãos, tinha contraído uma infecção muito severa, ele estava desfalecido no seu leito e a esposa de pé velando por ele. Era nítido o sofrimento da esposa. A face muito cansada de vários dias velando pelo marido, ela amava muito, Dimas era muito bom com ela, os olhos marejados, aquele sofrimento todo. André Luiz, com seus olhos de espírito, viu que ela estava emitindo uma rede de energia que prendia Dimas em seu corpo, não deixava ele partir, como a gente diz. E é complicado a gente falar em deixar partir uma pessoa que a gente ama, tanto que se eu perguntar aqui para os pais: vocês sacrificariam a própria vida para salvar a vida dos seus filhos? Todo mundo, ou a maior parte, vai responder que sim, sacrifico a minha vida para salvar a vida do meu filho. Olha que interessante, a gente teme mais a morte dos nossos entes queridos que a nossa própria morte. Mas nós também sabemos que o corpo não tem vida eterna. Chega uma hora que a energia acaba e o corpo falece. E era isso que aconteceu com Dimas. Não tinha recurso médico que pudesse salvá-lo. Então a ajuda que os espíritos podiam dar a ele não era lhe dar saúde, mas proporcionar um desligamento mais tranquilo do seu corpo. E com o sofrimento da família ia ser muito complicado conseguir isso. Então o que a equipe espiritual fez? Proporcionou uma melhora temporária a Dimas, a fim de que a família ficasse mais calma. E o que aconteceu? Eu modifiquei um pouquinho o texto, para não ficar tão longo e tão complicado. Mas a equipe espiritual que estava ajudando Dimas era formada por 4 espíritos. Jerônimo era o espírito mais experiente, que estava coordenando todas as atividades. Era formado por André Luiz, estava ali para se instruir e para ensinar a gente como é que acontece. E por 2 espíritos denominados Hipólito e Luciano. Então, o trabalho começou com Jerônimo, aplicando uma série de passes em Dimas, a fim de que ele recobrasse um pouquinho da sua saúde. Então Jerônimo abriu os olhos, depois de longo tempo desfaleceu. Ele se acalmou, respirou em ritmo quase normal e exclamou: graças a Deus, louvado seja Deus. O filho estava de pé do lado dele. Perguntou: melhorou, pai? Ai sim, meu filho, agora eu respiro mais livremente. Jerônimo, ainda aplicando passes, estava intuindo a Dimas que tivesse ideias favoráveis ao desdobramento do trabalho. Então Dimas encarou a esposa e disse: querida, vai descansar, por favor. Tantas noites a fio de pé aqui do meu lado vão acabar por esgotar a tua saúde. O que vai ser de mim? Doente e exausto, se o desânimo tomar conta de todo mundo? Vai descansar, por favor. Eu vou ficar tão feliz se eu te ver mais forte. Eu me sinto muito melhor hoje. Eu sei que o dia vai ser de calma e reconforto. E a esposa, cedendo ao pedido do esposo, docemente constrangida pelos espíritos amigos, atendeu ao pedido e foi descansar. Em vista da melhora, os familiares chamaram o médico, que se surpreendeu com a melhora de Dimas, renovou as indicações médicas, trocou alguns medicamentos e sugeriu
que era razoável que se entregasse Dimas ao repouso absoluto em vista da melhora obtida. Que ele tivesse um sono reparador e dito e feito. Então, naquela noite, Dimas ia dormir tranquilo, sem ninguém velando por ele. E a equipe espiritual tinha agora o necessário para começar os trabalhos de desligamento de Dimas do seu corpo. Começou com Hipólito e Luciana, produzindo uma barreira energética ao redor do leito, a fim de afastar aquelas vibrações e sofrimento que ainda estavam no recinto. Logo que terminaram isso, eles ficaram de pé ao lado do leito em oração. E Jerônimo então intuiu a Dimas para que fizesse uma oração, a sua última oração em vida. Dimas de cara percebeu que tinha chegado o momento da morte dele. Lembrou-se de Jesus Cristo, lembrou-se de Maria, mãe de Jesus, e rogou a ela que permitisse que a sua falecida mãe o acompanhasse nesse momento. André Luiz relata que a oração foi feita com tanta sinceridade, com tanta força. Relata que o coração de Dimas brilhava, que em dado momento um espírito de muita luz entrou no recinto. Era a mãe de Dimas. Se posicionou de forma que acolhia a cabeça do filho em seu ventre e passou a acariciar os cabelos dele. Com a ajuda da mãe, então Hipólito e Luciana puderam deixar o quarto e foram velar pelo sono da esposa. E agora começa o trabalho de desligamento de Dimas do seu corpo. Começou com Jerônimo aplicando uma série de passes a fim de que anestesiasse Dimas. Dimas caiu em sono profundo. E Jerônimo passou a desligar a região do plexo solar, do umbigo de Dimas, do perispírito. André Luiz viu que quando Jerônimo separou essa região de Dimas, uma substância branco-leitosa verteu pelo umbigo e se acumulou sobre o corpo de Dimas. Só os espíritos ou alguns médiuns poderiam ver isso. Com a separação da região do plexo solar, Dimas gemeu alto, as pernas dele se esticaram e esfriaram. A família acordou e foi acudir, colocando bolsas de água quente sobre as pernas de Dimas. Só que daí Jerônimo foi trabalhar então na parte do coração, separando o centro coronário do corpo. André Luiz via que o corpo lutava para não deixar a alma ir embora. Mas, quando Jerônimo separou a parte cardíaca do perispírito, o coração parou de bater, aquela mesma substância branco-leitosa passou a verter da região do coração até o umbigo, segundo André Luiz, e os familiares chamaram um médico. Só que daí Jerônimo passou a trabalhar em determinado ponto do cérebro de Dimas. Quando ele separou essa parte, André Luiz viu uma chama violeta dourada deixar a cabeça, a absorver rapidamente aquela substância branco-leitosa e então formar um corpo. Primeiro a cabeça, depois os membros, que ficou pairando alguns centímetros acima do corpo físico de Dimas. E ligado a este por um cordão energético, ligado a cabeça, segundo o relato de André Luiz. Para os vivos agora, Dimas estava morto. Para os espíritos ainda havia trabalho a ser feito, porque Dimas não estava preparado para um desligamento imediato. E André Luiz, querendo estudar todas as facetas da desencarnação, resolveu acompanhar o velório de Dimas. Logo que chegou lá, havia vários conhecidos, tanto encarnados quanto desencarnados, e quando foi procurar, não encontrou Dimas no mesmo recinto onde estava sendo velado o seu corpo, mas num quartinho afastado, em sono profundo, ainda no colo da mãe. A mãe de Dimas falou que o trabalho estava indo bem, apontou para o cordão que estava quase desaparecendo, ainda estava ligado ao corpo, mas disse que podia ser melhor. Cada vez que alguém chorava com intensidade sobre o corpo dele, esse cordão ganhava energia e o sono de Dimas ficava um pouquinho agitado. André Luiz foi ver como é que estava o quarto onde estava sendo velado o corpo. Viu que ali pertinho do corpo todo mundo em atitude respeitosa, todo mundo quietinho, em oração. Mas quando ele saiu dali, foi para a rua, tinha vários grupos de pessoas conversando, algumas conversas mais banais. E um desses grupos chamou a atenção. Uma pessoa estava narrando um fato muito dramático da vida de Dimas. Dimas havia sido testemunha de um assassinato. Marcou muito ele.
Essa pessoa estava narrando com tanta vivacidade que conseguiu invocar para o velório o espírito do assassino, que não foi sozinho, foi acompanhado pela sua turma. Isso acabou com toda a tranquilidade do lugar. Dimas passou a ter pesadelos horríveis, memorizando, se relembrando tudo aquilo que aconteceu, que ele poderia ter feito para evitar o assassino, aquele sentimento de culpa. Estava tudo indo de mal a pior e os espíritos resolveram intervir e conseguiram afastar os espíritos sofredores que estavam acabando com a harmonia do lugar. Outra coisa que aconteceu durante o velório foi que em determinado momento a esposa desesperada se atirou sobre o caixão, gritando: não vai, não me abandone, o que vai ser de mim sem você? E naquele desespero todo, ela jogava tanta energia que aquele cordão que estava quase desfeito ganhou força. Dimas, que estava dormindo em sono profundo no colo da mãe, se levantou meio sonâmbulo, foi andando em direção ao corpo, tentando reanimar o corpo, coisa que não ia ser possível, tendo pesadelos terríveis, tudo indo de mal a pior. Os espíritos precisaram intervir mais uma vez. Aplicaram alguns passes na esposa, ela perdeu os sentidos, ela desmaiou, a comunicação foi cortada, então o velório aconteceu sem maiores incidentes a partir daqui. André Luiz deixou uma sugestão de etiqueta para a gente durante os velórios. Abre aspas, diz ele: aprender é que as câmaras mortuárias, os velórios, não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Fecha aspas. Qualquer coisa diferente disso pode prejudicar muito a pessoa que está passando por esse momento tão complicado da existência. Gente, muito obrigado pela atenção. Era essa a mensagem da noite de hoje. Muito boa noite. Não imaginava que a minha palestra ia dar uma outra palestra, olha só. O que faz o cara estudioso, né? Captou a minha mensagem e fez uma 10 vezes melhor, né? Estudo, um dia eu vou chegar lá. Mas perceberam? Deu vontade de morrer, né? Não deu? Isso foi para ti. Não? Tira-se essa sensação. Porque morrer é dormir. Outro dia a gente morre. Como ele falou ali, a gente sai para trabalhar para a espiritualidade. Então, gente, aproveita esse ensinamento que ele trouxe e vamos fazer o nosso melhor momento da nossa vida, aproveitando em oração, em conhecimento, para que quando chegar a nossa hora, sabemos ir em paz, com a luz que a espiritualidade nos traz, se merecemos, né? Está aí o recado. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Assim, no silêncio da noite, vamos emanar agora essa paz interior para as pessoas que não puderem estar aqui. Vamos pensar primeiramente nos nossos familiares que não vieram buscar essa boa energia, essa evolução, esse ensinamento, para que possamos compreender o que é a morte, o que é o desencarne. Mas dessa maneira pensamos nós como espíritas eternos, que não morremos, apenas trocamos de lado. Diz o Evangelho, há muita morada na casa do Pai. Então que sabemos escolher a nossa morada, essa que nós escolhemos hoje, vivenciá-la, aprender, evoluir e escolher uma necessária para continuar a nossa evolução no plano espiritual. Assim, meus irmãos, que possamos levar esses conhecimentos a outras pessoas, a outras seitas que ainda não compreendem
esse evangelho tão profundo que é a reencarnação, que é continuar vivendo como espírito no mundo espiritual. Que nós, harmonizados, possamos pensar nas pessoas que precisam dessas energias, principalmente aquelas que ficam nos hospitais. Pensamos agora no São Donato, para que eles retenham essa energia, nossos pensamentos desse ambiente e vá até os hospitais, dando força aos trabalhadores, aos médicos, aos enfermeiros e todos aqueles que trabalham, a todos os pacientes que se sintam em paz, alegre, buscando sempre o seu melhoramento físico e espiritual. Possamos emanar esse pensamento também aos asilos, nossos velhinhos que lá ficam já esperando o seu findouro, mas que eles tenham paz, alegria e não desanimem nem um instante. A vida continua. Possamos levar também esses bons fluidos, esses bons pensamentos colhidos aqui desse ambiente, nas cadeias públicas, para aqueles irmãos que lá cometeram os seus crimes, seus débitos, saiam de lá melhores de quando chegaram, que eles compreendam que a vida continua. Assim, também nós esquecemos os nossos irmãos que partiram dessa vida por suicídio, que a mãe de Jesus possa recolher esses irmãos e explicar que nada está perdido, que eles, quando se encontrarem em si mesmo, em busca do seu eu, possam se melhorar e compreender que a vida continua e eles buscar a reencarnação como uma outra oportunidade e vivenciá-la em todo o seu propósito até o fim que Deus determinar. Nada está perdido. Eles têm sempre uma oportunidade. Pensamos agora também nas águas que ficam ali atrás, para que esse ambiente, nossos pensamentos e toda a espiritualidade possa transformar essas águas com muito amor, que essa água seja o melhor medicamento. E a espiritualidade com certeza sabe manipular, e ela se transforma nesse bálsamo que possa nos curar de todas as nossas doenças, também nossas mazelas físicas e espirituais. Ampara, Pai, a todos nós neste momento, que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos e expandir os nossos corações a esses irmãos que ficam abandonados nas ruas, levar sempre as crianças, principalmente, e levar sempre o nosso carinho, a nossa boa convivência. Dessa forma também vamos agradecer nosso irmão Emanuel, que fez uma excelente explanação sobre o desencarne. Que cada um leve daqui esse conhecimento e falando às pessoas mais chegadas que nada é por acaso. Pensamos sempre que Deus está por trás de tudo isso, dando a nós o merecimento da qual nós construímos nas vidas, nas reencarnações que tivemos.
Dessa forma, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de esclarecimento que tivemos na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. E não deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa, demos por encerrada a primeira parte dos trabalhos, que é a palestra. A seguir vem o passe e o passe tratamento. Uma boa noite a todos.